Se eu decorar um texto em inglês, vai me ajudar a aprender mais rápido? Isso aqui muita gente pensa, por exemplo, eu odiava a ideia de decorar quando eu era criança. E toda vez que eu ouço a palavra decorar, me lembra daquelas questões. Tem que decorar a capital dos estados brasileiros. Decorar os afluentes do Rio Amazonas. Ou decorar a tabuada. Tipo, eu odeio essa palavra por conta disso. Então, se a questão for decorar no sentido de você saber palavra por palavra do que está naquele texto, se for esse o objetivo, não acho interessante, tá? Porque você vai focar muito mais na palavra do que na ideia. Agora, se a questão você acaba decorando por consequência de você voltar no texto, entender o texto, repetir e ler de novo, aí realmente não tem nenhum problema. Porque o foco nesse caso, no segundo caso, foi no entendimento. Você está decorando como uma consequência, ou seja, você se preocupou em entender. E quando você se preocupa em entender, eu dei um exemplo disso. Na live do livro The Great Gatsby. O que acontece? Por exemplo, tá lá, young é jovem, younger, mais jovem. Beleza. Então, tall, alto, taller, mais alto. Se você percebeu, se você entendeu o padrão, a regra, te economiza tempo. Por quê? Você vai, peraí, então quer dizer que se eu adicionar ER, eu tenho comparativo no inglês de superioridade, beleza. Aí depois eu trabalhei com exceção, né? Quando o adjetivo ele for grande, você vai colocar o more. Nesse entendimento, você está criando regras na sua cabeça. Quer dizer que quando você for ver um adjetivo pequeno, no caso fast, você já consegue deduzir. Faster. Olha só que legal. Então você economiza espaço. Você não tem que aprender cada palavra, cada adjetivo quando ele vai aparecer. É por isso que a gente gosta muito de regras, né? No sentido, qual é a regra para isso? Porque você está economizando espaço na cabeça. Você não precisa ficar decorando palavra por palavra. Então quando você lê procurando entender aquilo que está lá, a sua mentalidade é o quê? Muito mais objetiva. Não, o foco é no entendimento. E aí sim você vai aprender. Entendeu? O problema dessa questão o problema dessa questão de decorar, quando se fala da palavra decorar, é porque dentro da minha visão, eu acho que não é algo natural a preocupação em decorar algo. Eu acho que isso vem de uma visão de achar que nós somos computadores, que a gente vai colocar aquela informação daquele jeito. E não é desse jeito. Se alguém conta uma história pra você e você entende a história, quando você for contar pra uma outra pessoa, duvido que você vai usar as mesmas palavras. Por quê? A gente não guarda a informação palavra por palavra. A gente entende aquilo e depois a gente recria essa informação. Contando a história usando outras palavras que são mais comuns para você, ou a sua percepção daquela história. O que isso quer dizer? Quando você lê um texto preocupando em entender o texto, depois isso faz com que você use aquelas palavras de um jeito diferente. Depois, quando você for contar uma outra história, o seu cérebro vai falar, peraí, como é que é mais jovem? Não, eu tenho isso daqui, porque eu já usei isso aqui que eu já aprendi essa palavra daquele texto que eu li. Então, esse mecanismo me soa muito mais natural, mais orgânico. Você pega uma informação e você recria. Quando você recria aquela informação do seu jeito e sai um produto, isso é aprender. Se você não passa por esse processo de recriar informação, tá? Você de fato não está aprendendo quando você cria aquela informação para você. Então por isso que eu não gosto dessa palavra decorar, né? nesse sentido, porque ela, na minha visão, traz uma ideia muito de computador, seu cérebro como um computador, que você tem que saber exatamente o que está escrito ali. E acaba com uma das principais características da língua, que é a criatividade, que é a possibilidade de você criar o tempo inteiro. Muito provavelmente você fala frases todo dia que você nunca falou na sua vida, porque você está combinando esses elementos. E você só está combinando não porque você decorou essas sentenças que você criou, porque você entendeu os elementos dessas sentenças, as palavras, de maneira separada, e depois você combinou com outras para poder transmitir a sua mensagem. Então,
voltando à pergunta para deixar bem objetiva a resposta, né? Se eu decorar um texto em inglês vai me ajudar a aprender mais rápido, se for como consequência do seu aprendizado e da repetição, não porque você estava louco querendo decorar palavra por palavra, sim, porque isso é uma prova de que você viu várias vezes, se preocupou em entender e voltou, tá? Mas agora, se você está preocupado em decorar palavra por palavra, aí já fica mais complicado, porque você não vai estar trabalhando com a questão do entendimento da língua, que é o que te possibilita falar. Beleza?